Falei, pessoal, vou trazer aqui as impressões que eu tenho sobre a reunião que aconteceu no dia 29, né? O ideal seria eu gravar esse vídeo mais para frente um pouquinho, quando as informações estariam mais concretas, né? O assunto poderia estar melhor digerido, mas como vocês estão cobrando aí posicionamentos, vou fazer aqui logo esse vídeo preliminar, tá? É preliminar, sobre o pouco que a gente tem de informação, né? Dia 29 foi realizado uma, um protesto ali dos auditores em frente ao Ministério da Economia, e na sequência um grupo de auditores foi recebido pelo secretário da Receita Federal. Esse grupo é formado por pouquíssimas pessoas, né? O grupo que participou dessa reunião, de modo que a informação não circula, a informação fica bem controlada, porque são poucas pessoas e, de fato, a opção é pelo silêncio nesse momento, né? Vocês já perceberam que não houve nenhuma nota do sindicato a respeito desse encontro até o momento, tampouco a Receita Federal fez alguma nota na sua intranet sobre o encontro. Então a opção é pelo silêncio e há uma justificativa para isso, é uma pauta sensível, né? Embora o concurso seja um assunto público que interessa a todos vocês, a pauta da Receita Federal envolve mais coisas, né? É orçamento, concurso e bônus, e são temas sensíveis que afetam outras carreiras, afetam decisões políticas, atores políticos, e isso precisa ser tratado com uma certa cautela, por isso nada está sendo divulgado no momento, né? O que é que a gente sabe dessa reunião? Que a reunião ela teve que ser interrompida no meio, porque o secretário precisou se ausentar para poder atender uma demanda em outro ministério sobre as próprias pautas da Receita Federal. Então, sobre aquele conjunto de pautas, foi necessário dar algum encaminhamento urgente em outro ministério, de modo que a reunião ela não chegou ao seu final, tá? Os relatos que chegaram são poucos, repito, relatos de WhatsApp, né? De grupos, de quem participou, de alguém que participou, que conhece alguém, enfim. Esses relatos não mencionaram a questão do concurso, tá? Então, assim, eu não sei se foi mencionada a questão do concurso ou foi apenas a omissão de quem fez o relato, que não citou a questão do concurso. Talvez até pela reunião ter sido interrompida ali durante o seu andamento, por conta dessa necessidade do secretário sair. Tá? Então, assim, em princípio, não tem nenhuma notícia ruim em relação ao concurso. Não há nenhum retrocesso em relação ao concurso. A gente permanece com aquela decisão política, né, que teria sido tomada ali há 10 dias atrás, quando o secretário ali no dia 17 ou dia 20 de março, não lembro agora exatamente, ele falou que o ministro já tinha autorizado o concurso, né? Assim, já tinha chancelado o concurso e faltava apenas a autorização, uma validação da SOF, né, da Secretaria de Orçamento, em relação a alguns valores ali, enfim, a questão burocrática ali da planilha de valores que faz parte do processo, tá? Então, assim, a decisão política que a gente tem é aquela ainda, né, que o ministro teria chancelado e autorizado o concurso. Não há nenhum retrocesso em relação ao concurso, tá? Inclusive a gente já viu aí depois, né, depois dessa data, o próprio ministro, ele em entrevista aí em um podcast, um site de notícias, ele falou que estaria autorizando concursos pontualmente, né? E aí ele citou especificadamente a Receita Federal. Ele falou assim, ó, vou autorizar um pouquinho de vaga ali na Receita Federal, um pouquinho ali na carreira X, né? Ele chegou a citar a Receita Federal. Então a gente não tem nenhum retrocesso em relação ao concurso, tá? A gente tem alguma notícia excepcional, muito boa? Não tem, né? Não tem, mas a gente continua com aquela chancela do ministro em relação ao concurso. O que é que eu enxergo em relação a tudo isso? A Receita tem um conjunto de pautas que são muito sensíveis, né? Porque envolve orçamento, envolve a questão da modificação de salário, né? Com o implemento da gratificação, com a regulamentação da lei que traz a gratificação do bônus. Então, assim, é um conjunto de pautas altamente sensível, inclusive hoje, hoje é dia 30, dia 31 hoje, né? Que dia é hoje? Dia 31, pronto, confirmei ali. Hoje é dia 31,
saiu a notícia na CNN, no portal de notícias da CNN, que se sair reajuste no funcionalismo público, será para a Receita e para as polícias, né? Então veja que é uma pauta muito sensível, que afeta outras carreiras, então o assunto precisa ser tratado com muito cuidado, tá? E quando a gente pensa no conjunto de pautas da Receita Federal, não é só o concurso, é o conjunto de pautas da Receita Federal. Então, existe uma tendência de a solução para a Receita Federal, se ela for efetivamente implementada aí pelo governo, ela virá em conjunto, né? Assim, será dada a notícia, né, hipoteticamente, que será regulamentado o bônus, que será recomposto o orçamento, que será autorizado o concurso, ou que saiu o concurso efetivamente, por meio de um pacote. Eu não vejo como essas medidas serem implementadas de forma segregada, né? Eu acredito que será um pacotão com atendimento total ou parcial ou a negativa geral em relação a essas pautas da Receita Federal. Então, a gente pode esperar uma solução em conjunto, tá? Então, assim, o secretário prometeu que em março a gente teria essa atualização do concurso, mas hoje é 31 de março e a gente não tem ainda, né? Não é motivo para entrar em desespero, eu não vejo assim, né? A gente precisa dar uma tolerância aí, né, de alguns dias para que essa solução seja implementada, porque não é só o concurso, é um conjunto de pautas que a Receita Federal tem. E diante da opção pelo silêncio, a gente não vai ouvir muita coisa, né? Essa opção pelo silêncio é muito clara, ok? Então, assim, eu não vejo motivo para se desesperar. Eu acho que você deve continuar estudando para a Receita Federal. O sindicato tem na sua cabeça uma data fatal. Essa data fatal é 4 de abril, né? Seria a data que poderiam ser implementados, não é reajuste, né? Na verdade é uma regulamentação de uma lei que já existe, mas que afeta a remuneração para maior. Então, assim, na essência é um reajuste, mas embora não seja tecnicamente um reajuste. E essa data fatal é dia 4 de abril, né? Segundo o sindicato. Então, o sindicato está trabalhando com esse horizonte de 4 de abril resolver a vida da Receita Federal. É claro que a gente pode ultrapassar isso aí porque o governo já deu a entender, né? O governo tentou trazer um argumento de que a data fatal não é 4 de abril, mas 30 de junho, né? Porque não se trata aí, bom, foi uma interpretação do governo, mas que o sindicato não aceita essa interpretação, que seria 30 de junho a data para implementar o bônus, enfim, por conta do prazo eleitoral. Mas o governo faz uma outra interpretação, que a situação da Receita não é reajuste, a situação da Polícia não é reajuste, né? São reestruturações, né? No caso da Receita, é uma regulamentação de uma lei que já existe, então tecnicamente não é um reajuste, e no caso das polícias é uma reestruturação de carreira, o que não é reajuste também do ponto de vista técnico, né? Ou formal, né? Embora na essência implique aumento de salário. Então, assim, a gente tem essa data fatal do sindicato, 4 de abril. Vamos aguardar até 4 de abril para poder verificar o que, é que o sindicato vai formular de juízo sobre essa possibilidade, uma vez que existe uma negociação muito sensível em andamento agora e a gente não vai ter informações muito palpáveis sobre o que está acontecendo, né? Como eu disse, o tema é muito sensível, afeta outras carreiras. Vocês estão vendo aí a gritaria das outras carreiras por reajuste. Então, implementar um reajuste para a Receita, para a Polícia, isso vai gerar muita confusão se não for muito bem feito, e é necessário a cautela aí na condução desse processo, tá? Então a gente fica aguardando aí mais um tempo, tá? Até 4 de abril, pelo menos, para ter um juízo melhor sobre o desenrolar dessa questão. Repito, né, a gente fechar o assunto aqui agora, não há nenhum retrocesso em relação ao concurso, tá? Não há nenhuma notícia excepcional dizendo que vai sair amanhã, mas também não há nenhuma notícia dizendo que não vai sair. A informação que a gente tem é aquela decisão política do ministro que vai ter concurso para a Receita Federal, tá bom? Se vai ser 31 de março, não vai ser mais, porque é hoje, ou se vai ser 2 de abril, 3 de abril, 4 de abril, aí a gente precisa digerir um pouquinho mais essas negociações aí ao longo da semana para poder trazer um juízo melhor, tá bom? Eu não queria fazer esse vídeo agora porque eu queria algo bem consistente para falar para vocês, mas diante da cobrança aí, eu vou trazer logo essas informações preliminares, mas que a gente vai complementando aí, provavelmente,
ao longo aí da próxima semana com bases mais concretas, tá bom? Um grande abraço, até mais.